Bom dia. Bom dia para quem está chegando agora. Gente, como está o andamento das atividades do desenho da planta baixa? Alguém tem alguma dúvida? A aula de hoje vai ser para tratar principalmente sobre esse assunto. Bom dia. Queria saber quem que já iniciou a atividade de desenho arquitetônico, só para eu ter uma ideia e em que ponto que vocês estão. Já aí, em que ponto que vocês estão do desenho? Na metade, mais ou menos? Já devem ter desenhado as paredes e devem estar na fase de inserir as cotas, né? Seria essa parte que eu acabei de descrever, né? A parte de... o Raul já fez as cotas também, tá? Essa parte da planta baixa, vocês não vão ter tanto problema com a cotagem, tá? A cotagem, eu vou tentar gravar ainda um vídeo. Se não dá para gravar o vídeo, eu vou fazer isso na aula síncrona mesmo, tá? Sobre algumas estratégias para corrigir o tamanho da cotagem quando a gente plota uma prancha de desenho que tem desenhos em várias, uma prancha de projeto que tem desenhos em várias escalas, tá? Isso vai ser bem recorrente na vida prática de vocês. Gente, quanto à configuração da cotagem, alguma dúvida? Quanto à especificação de alguma medida? Normalmente, os pontos que surgem mais dúvidas são esses. Professora, a cota que a professora colocou naquele desenho do PDF lá, estava até aquela linha do terreno ali que tinha tracejado. É para deixar daquele jeito, eu deixei igual, no caso. Que no Você caso diz a a linha cota do auxiliar beiral do de cota que... telhado. Isso, é aquela tracejada ali.
Isso, a cota do beiral do telhado é aquela mesma, né? É o mesmo tamanho para todo o beiral do telhado. E é importante lembrar, né? Foi bom ter mencionado essa questão da distância entre a parede e o beiral do telhado. Eu não sei se vocês observaram, se foi comentado na aula passada também, mas não custa nada reforçar. O beiral do telhado, ele coincide com a projeção da calçada nesse projeto específico. Tá? Muitas vezes a projeção da calçada ela acaba sendo um pouquinho mais distante da parede que o beiral do telhado. Mas nesse projeto específico acabou se colocando a mesma distância para os dois, tá? Por isso que uma linha se sobrepõe à outra. Tá claro? Tem mais duas perguntas aqui no chat, vou dar uma olhada aqui. A Júlia perguntou da escala de plotagem. Sim, a escala 1:50 eu ainda não comentei, né, sobre a plotagem em escala. Eu vou fazer isso na aula de hoje. E eu vou fazer a demonstração desse procedimento logo após aqui responder a pergunta do Francisco. Tá? Francisco está comentando sobre uma cota alinhada a uma parede no interior da casa. Não sei se há algum problema. Ali parece que foi feito para evitar de cruzar as cotas. Nesse caso, você pode fazer uma cota interna sim, tá? Quando você não vê nenhuma outra possibilidade de fazer a cota externa à parede, né? Eu vou verificar, eu vou tentar achar essa cota aqui que o Francisco mencionou. Eu vou só para a gente fazer essa verificação, tá? Já vou compartilhar aqui na tela para vocês. Só um instante. Vou mostrar na tela para ficar mais fácil. Já respondo a dúvida do Lucas também, tá? Bom, então aqui ó, a pergunta do Francisco, era essa cota aqui que eu estou apontando agora, ou Francisco, que essa cota que o cursor do mouse está próximo, Francisco, é essa que você menciona, ou essa daqui de 2,8? Oi, professora, tá me ouvindo? Você pode aumentar um pouquinho o volume? Tá, o som está um pouquinho baixo. Eu estou te ouvindo, mas com o som baixo. Então, era aquela do 2,8 ali mesmo, que tá encostada na parede da cozinha, que eu achei meio estranha. Mas eu acho que foi feito assim para não cruzar com a outra que tá atravessando a sala. Eu só queria ver se tinha algum problema dela ficar assim junto com a parede. Porque aí, no caso, como a layer da parede é mais grossa, a cota não vai nem aparecer, vai ficar só um númerozinho ali. Exatamente, né? Realmente essa cota aqui ela não está muito legal. O que talvez fosse melhor de ser feito seria fazer. É que eu acho que ele adotou essa estratégia porque tem essa cota aqui de 0,85, certo? Sim, daí é cruzar Então se existem puxasse mais. duas opções, né? Uma delas é você mover. Não, aqui. Essa cota um pouquinho para baixo e carregar essas duas aqui um pouquinho para frente, né? Porque aí não vai atrapalhar, por exemplo, essa porta e não vai cruzar com essa cota, tá?
Outra coisa que poderia ser feita, na verdade, eu acho que essa segunda é Vai cruzar com a melhor. porta, né? Não, então dá para fazer o seguinte, ó, acho que essa opção aqui é um pouquinho melhor, deixa eu ver. É que aqui ele tentou, ele quis manter a alinhada, mas ele não foi muito feliz na escolha, tá? O projetista aqui. Então, o que que nós podemos fazer? Vamos selecionar esse ponto aqui. Ele poderia colocar aqui, não omitir as linhas auxiliares. E depois eu faço a edição ali da cota. Ou eu coto de novo. Essa cota aqui se mantém. E... tá, e aqui ele já conseguiu cotar externamente. Na verdade, o melhor seria jogar isso daqui um pouquinho para frente. Mesmo que vá cruzar aqui com a porta, tá? Ainda essa é a melhor opção. Melhor é jogar um pouquinho para frente, tá? Aí aqui seria melhor, né? Que aí também não atrapalha a identificação, tá? Então aqui, ó, vocês veem que em alguns casos a gente tem que fazer algumas adaptações, né? Aqui, por exemplo, ele deixou a linha de chamada um pouquinho acima para não entrar em conflito com esse mobiliário, tá? É que aqui ele tentou não cortar essa porta do mobiliário e fazer a marcação na parede, só que não foi uma escolha muito feliz, justamente pelo que o Francisco comentou, né? Porque aí a cotagem não vai aparecer por conta da layer mais espessa da parede. Até se vocês quiserem fazer um teste, né? Vamos voltar ao caso anterior, só para fazer esse teste. A gente pode fazer esse teste no model, utilizando o comando LW Display. Seleciono a opção ON, né? Aí faz a alteração. Esse projeto aqui, eu não coloquei com as layers tão esse projeto aqui, ele não tá com as layers tão espessas, tá? Eu cheguei a fazer algumas alterações nele, mas não cheguei a alterar todas as layers. Eu acabei tirando algumas para organizar melhor, né? E aí realocando alguns elementos, eu acabei não mexendo na espessura, ó, e pode ver que a espessura ela não tá muito grande, tá? Enquanto que o melhor é deixar, no caso da parede, tem que ser pelo menos um 40, 50, tá? Então, ó, aí aqui já dá para ver bem, de forma bem clara que não fica bom, tá? Uma coisa que vocês podem fazer também é alterar a espessura aqui, ó, do telhado e da calçada. Aqui eu já deixei um pouquinho maior, tá bem sutil, mas a do telhado e da calçada, ó, deixei o telhado um pouquinho maior, tá? Aqui tá aqui também o tracejado tá com o tipo que eu não gosto. Já tava assim também. Eu gosto de trabalhar com o dash, com os tipos que identificam os próprios nomes de linha, né? Que é o dash, dash dot, tá? Por quê? Porque a gente tem um controle um pouco melhor da escala do desenho. Esse aqui é fator 1, dash dot também, já vou carregar também o dash dot para representar as linhas de corte. Esse aqui também tem fator 1, então você já consegue fazer um controle melhor do fator de escala do tracejado. Lembram o que é o fator de escala do tracejado? Ó, aqui eu já mudei para o dashed.
Ele já deixou um tracejado mais miúdo, tá? Se eu quiser ampliar esse tracejado, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar as propriedades de linha e eu vou ampliar o fator de escala dessa linha. Eu vou botar um fator de escala maiorzinho. Ok, eu consigo ampliar o tracejado, tá? Vamos ver aqui. O pessoal tá animado hoje. Deixa eu ver aqui as outras perguntas só um instante. Ó, Francesco, se tu quiser falar, deixa a mãozinha levantada que eu vou responder o chat agora primeiro, tá? Só para todo mundo ter a sua vez aqui. Bom, mas quantas cotas? Tudo certo? Só para saber aqui. Né? O arranjo ali das cotas realmente é melhor uma opção de afastar um pouquinho mais e sacrificar ali a escrita sobre o mobiliário em vez de sacrificar em relação à parede para a gente deixar as cotas mais legíveis, tá? A moral da história é essa. A gente nem sempre vai conseguir atender a todas as regras. Mas o importante é a gente deixar o desenho legível. Então, muitas vezes você vai ter que tomar a decisão para que consiga ler o desenho. Tá? Tomar uma decisão que pode fugir um pouco da norma, mas que consiga ler o desenho. Tá? A norma, no geral, ela contempla aspectos que proporcionam uma boa leitura do desenho, mas nem sempre esses requisitos são atendidos, né? Os requisitos de legibilidade e de compreensão do desenho. Bom, no caso aqui, depois da pergunta das cotas, o Lucas tinha perguntado sobre as tabelas de esquadrias, certo? É sobre isso que tu tem dúvida, né, Lucas? Só para ficar bem claro. É isso mesmo? Tá. Então, sobre as tabelas de esquadrias, sim, vocês podem copiar do modelo, tá? Até a do modelo é importante eu mostrar como que foi feita. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu fiz. Eu criei um arquivo de imagem e importei do Excel, tá? Existem duas formas ou vocês podem copiar e colar do Excel também, tá? Existem essas duas formas de você criar a tabela de esquadrias da forma como foi criada no nosso trabalho, tá? No nosso enunciado do trabalho. Eu criei dessa forma, mas vocês podem também desenhar a tabela no CAD sem problema nenhum, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas na hora de plotar vai ficar com uma qualidade melhor, tá? Ela demora um pouquinho mais, mas fica com uma qualidade melhor. Deixa eu mostrar para vocês aqui da onde que eu tirei a tabela de esquadrias. Bom, então não sei se, aqui eu criei aqui no Excel mesmo. Vocês podem criar no LibreOffice também para quem usa o LibreOffice, né? Eu criei uma tabelinha de esquadrias, mas eu poderia fazer o seguinte também, eu poderia simplesmente, eu poderia desenhar a tabela aqui também, tá? Então, o que foi feito aqui? Como que foi feito? Eu selecionei essa tabela. Existem duas formas. Eu selecionei a opção copiar como imagem. Aí eu copiei como um arquivo de imagem. Deu um OK, né? Vocês viram ali que eu selecionei a extensão bitmap, tá? Que é
o tipo de imagem que costuma ser editado em editores de imagem, tá? Eu não quis pegar o outro formato porque, como eu não estou trabalhando com o programa da Microsoft aqui, então eu preferi o formato bitmap, que eu sei que dá certo em outros programas, tá? Dei um Ctrl C. Se eu fizer um Ctrl V, o que vai acontecer? Ó? Colei a minha tabelinha, ela está com alguns pixels extras, mas se vocês selecionarem a tabela e derem o comando Scale, tá? Vai acontecer. Vamos supor que eu quero diminuir o tamanho da tabela em 1/3. Ó, ela já ficou com um desenho um pouquinho mais uniforme. Tá? Então, dependendo do tamanho que nós utilizamos a tabela, pode ficar melhor ou pior, tá? Aí depende do... Aí vocês vão ter que fazer o teste de qualidade, né? Testando os fatores de escala da tabela. Tá? 1/3 foi o que eu usei aqui para meu exemplo. Existem outras formas de inserir essa tabela? Existe. A forma, digamos que seria a mais correta, seria utilizando o comando xref. O que esse comando faz? Eu insiro referências externas no AutoCAD. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Para poder inserir um arquivo de imagem, um arquivo com outra extensão, o que eu vou fazer? Tá? Eu salvei essa tabela aqui como imagem. Lembram ali que eu copiei a tabela como imagem? Como que eu salvo como imagem, né? O arquivo que eu copiei. Eu vou no Paint, eu colo a imagem que eu copiei no Excel e eu simplesmente salvo esse arquivo como um arquivo de imagem, tá? Que aí pode ser JPG, PNG, por exemplo, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar a opção Attach Imagem. Aí aqui, ó, por exemplo, eu tenho a tabela de esquadrias, que eu já tinha salvado antes. Eu abro. Posso fazer algumas configurações prévias aqui nessa janela, né? Ponto de inserção, eu vou pedir para especificar na tela. Essa opção aqui é sempre importante estar marcada, tá? Senão eu vou puxar o meu desenho, o meu arquivo de imagem para a origem do AutoCAD, né? Coisa que nós não queremos. Vou deixar o fator de escala como 1. E eu vou botar aqui um 5, só para deixar bem grande no começo. Ele entra pequenininho. Eu já fiz esse teste, então por isso que eu já vou configurar aqui. Rotação 0, dou um OK. Eu já posso inserir o meu arquivo de imagem. Foi carregado. Ó, como vocês podem observar. Seleciono a opção. Tá? Aí eu fecho a janela de referências externas e aqui está o meu arquivo da tabela de esquadrias. Posso depois aplicar comando Scale. Vou dobrar o tamanho, ainda assim está bem pequenininho, né? Aí vai ser um pouquinho mais chatinho de ajustar, tá? Então essas são as duas formas que a gente tem de inserir imagens no AutoCAD. Tá? Outra forma e por fim, né, a terceira forma de fazer a tabela de esquadrias. Posso desenhar essa tabela, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui na layer de texto, que é melhor.
Vou deixar ela ativada. Aí eu faço o desenho da tabela, né? Com vários retângulos e... enfim. Se quiser ampliar um pouquinho, ó. Esse. Se quiser ajustar, é só aplicar o trim, né? É só estender. Aí depois vocês podem colocar os textos, né, da tabela. Podem colocar os textos da tabela centralizados nas células. Ó. Tá claro, gente? Tá, o Lucas perguntou das tabelas, deixa eu ver o que mais que temos de dúvidas aqui. Espessura das layers. Layer da calçada pode ser a mesma do piso, no caso a espessura, tá? Layers, eu vou responder as duas perguntas sobre juntas. Já vou comentar a respeito das layers. A ISO-CP é só uma sugestão, tá? Aqui, por exemplo, eu usei acho que é o Arial, que está configurado, deixa eu verificar. Não, está como standard, mas deixa eu ver como é que está o Arial. Ó. O Arial é a fonte padrão do AutoCAD, tá? Então, a fonte é livre para vocês escolherem, tá? Eu gosto mais de utilizar o ISO-CP. Eu vou até configurar aqui, que eu gosto bastante dela. Eu acho que ela deixa o texto mais... ela dá menos destaque para o texto e mais destaque para o desenho. Eu acabo tendo uma certa preferência pelo ISO-CP por isso. Ó, acaba sendo mais enxuta. Bom, tá, falando das layers, antes de eu ver o que o Francisco quer comentar. Francisco, desculpa. Sobre as layers, tá?
Aí o Lucas saiu e agora que eu ia falar das layers. Ah, voltou. Bom, então agora sobre as layers, né? Aqui o Lucas ele está com dificuldade de configurar as layers em algumas espessuras, né? 0,6 e 0,3. E a layer de calçada pode ser a mesma do piso, tá? Vou responder primeiro a pergunta da Júlia. O ideal é que não seja, tá? Ah, tá. Não, eu tô viajando. Pode ser sim, né? Nesse caso faz sentido a layer de calçada ser a mesma do piso, porque são elementos semelhantes, tá? Não são os mesmos elementos, mas são elementos semelhantes. Só que o que é ruim de tem uma desvantagem fazer essa organização, tá? Eu acho essa pergunta da Júlia é bem interessante, porque ela tem uma desvantagem de aplicação, na verdade, apesar dos elementos piso e calçada eles terem semelhanças, né? Terem aspectos em comum. É uma desvantagem em termos de desenho mesmo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se nesse desenho eu consigo mostrar. Eu vou mostrar no outro desenho, peraí. Mostrar no projeto do semestre passado. Só para vocês terem uma ideia. Esse aqui foi eu que fiz. Esse aqui já está completinho. Ó. Esse aqui eu acabei apagando. Poder fazer os outros, espera aí. Deixa eu pegar o arquivo certo, só um instante. Tá, eu estava falando aqui da dúvida da Júlia sobre a organização da layer, tá? Ó, a layer a calçada, ela está representada aqui por essa linha em fúcsia e o piso está representado aqui pela layer em amarelo. Tá aqui
estão separados. Eu vou desligar aqui as cotas só por um instante para facilitar. As cotas e os níveis. Bom, então aqui o texto foi colocado na layer 0, tá? Mas também não é a melhor prática. Bom, então aqui eu tenho piso e calçada separados, mas o que aconteceria se eu colocasse a linha da calçada no piso, tá? Eu vou selecionar aqui os elementos de calçada para a gente fazer essa alteração. Vou jogar para layer piso. Só vou mudar a cor aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, joguei, ó, tudo para layer piso agora. E qual que é o problema de fazer essa configuração, tá? Aqui no modo layout, como vocês podem observar, eu tenho já os desenhos configurados em escala para plotar, né? E o que acontece quando eu deixo o piso e a calçada juntos, tá? Se eu quiser imprimir o piso e a calçada, não tem problema nenhum. Mas quando vocês forem fazer os projetos complementares, o que a gente costuma desabilitar? Quando a gente vai fazer o elétrico, por exemplo, que vai ser, depois do arquitetônico, vai ser o nosso próximo trabalho prático. Que vocês têm ideia? Gente, o que vocês acham que acontece quando se deixa a layer do piso e da calçada juntos, quando nós fazemos projetos complementares? Vocês acham que isso é vantajoso? O ideal é não tirar a calçada, porque você tem que verificar se vai ter a elevação para, no caso do elétrico, por exemplo, e do hidráulico, o que vai ter que ser feito, né? Eu posso utilizar a calçada como local para fazer a passagem dos ramais, né? Que é a situação. Eu posso usar o contrapiso da calçada para fazer a passagem dos ramais, tá? Então eu tenho que ter a noção da altura da calçada, pelo menos, tá? E da distância da calçada até chegar nas paredes, né? No caso do elétrico, para fazer a ligação do ramal de energia elétrica, que é a ligação, que é o eletroduto que sai do medidor até o quadro de distribuição, eu preciso também saber as medidas de calçada para verificar qual que é a melhor forma de fazer essa obra, tá? Então, o melhor é separar as layers de piso e de calçada por conta dos projetos complementares, né, para facilitar para quem for fazer o complementar e também para evitar poluir o desenho, né? Você às vezes quer fazer uma plotagem mais enxuta do próprio arquitetônico, então você desliga as achuras do piso, tá claro?
o piso ele acaba sendo mais relevante só para quem tem interesse nessa informação, mas na hora de ler a planta ele acaba sendo um elemento extra. Então, se você quer visualizar melhor as dimensões, por exemplo, do arquitetônico, visualizar melhor a leitura das cotas, é interessante você separe a layer de piso da layer de calçada, mesmo que não desligue, porque você pode regular a transparência da layer, é claro? Pode manter o desenho do piso, mas deixar a transparência dessa layer deixar a layer mais transparente para que se faça uma leitura melhor das cotas, tá claro? Professora. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta relacionada a isso. A Júlia perguntou também da espessura, né? Só para completar. E quanto à espessura, o melhor é que sejam espessuras diferentes. O piso mais fino que a calçada. Tá? Pode ser a mesma espessura? Pode, mas o melhor é que seja o piso mais fino que a calçada. Sim, vai interferir, tá? Eu só quis adiantar também essa pergunta, essa resposta, porque é tudo relacionado. Eu vou botar aqui um joinha só para confirmar que é sim a resposta da tua pergunta, tá, Júlia? Bom, aí o Francisco quer comentar, pode comentar. Professora, só aí o que tu quis dizer no caso é que a layer de Ashura teria que ser diferente da calçada, né? É porque eu me perdi ali. Sim, é A que a Ashura tem que ser Ashura diferente. corresponde ao piso. Ah, sim. É porque eu não tinha entendido essa parte, eu fiz uma layer separada do Eu não sei se piso. vocês observaram na planta, eu vou compartilhar de novo a tela aqui do nosso projeto no momento. Tá? Esse projeto aqui, o desenho original, o DWG, ele não tinha achuras, tá? Mas o correto é representar, como vocês podem ver na literatura e nos materiais escritos ali que eu apresento nos slides, o correto é ter achura, tá? Eu não consegui modificar o DWG por completo porque eu quis dar mais uma atenção na parte da cotagem e da plotagem. Que a plotagem, lembrando que eu vou ainda mostrar para vocês como se plota em escala ainda hoje. Eu não esqueci. Só para... Aí essa parte das achuras eu não foquei tanto, mas então a gente aproveita para tirar aqui na aula. No caso dos pisos, das achuras, a gente pode fazer isso agora, tá? Fazer aqui na hora mesmo, só para mostrar para vocês como que faz. Vou criar aqui uma layer de piso. Esse projeto aqui, ó, originalmente, como vocês podem ver, tem algumas layers extras, tá? Eu já tô com todos os desenhos aqui. Tem algumas layers que nem precisava ter. Mas... quem fez preferiu organizar assim, então a gente deixa assim. Mas eu vou colocar aqui um piso, deixa eu colocar uma corzinha, tá esse verdinho. Eu vou colocar uma cor mais forte só para a gente regular a transparência aqui, para mostrar como regula a transparência no piso. Vou colocar uma linha um pouco mais fina, vou colocar um 009. O Lucas tinha perguntado também da configuração das layers, tá? Eu já vou ativar essa layer. Ele estava com dificuldade de configurar a layer de parede para 0,6, só para eu lembrar aqui da pergunta. E a espessura de 0,3, que eu não lembro agora qual que era a layer que tinha espessura de 0,3. Eu vou ver aqui no enunciado, só um instante.
são as esquadrias, tá? Então, aí as esquadrias 03 e... Ó, o 03 é aqui, ó, 0,30 milímetros, tá? Então, aí eu seleciono essa opção. No caso das paredes, você vai aqui, ó, na Layer Properties, aqui onde fala da espessura de linha, você seleciona a opção do tamanho em milímetros, tá? Como o desenho ele está todo em unidades internacionais, normalmente as espessuras de linha vai ser em milímetros, tá? Como a gente fez a configuração inicial em unidades internacionais. Aqui eu vou dar um 0,6. Ó, aqui vocês podem observar que já alterou, né, o tamanho das espessuras das esquadrias. Eu vou desligar o LW Display só para facilitar aqui o meu desenho. Aí eu estava comentando com vocês a respeito dos pisos, tá? Para desenhar o piso, para fazer a achura do piso, né? Eu criei separada a layer de piso, já configurei ali os parâmetros. Eu usei uma linha 0,09, tá? Só para exemplo aqui, não lembro, acho que não foi essa que eu indiquei. Mas aí, para fazer a achura, eu comando RET. E aqui, se vocês observarem nos padrões de achuras, ó, eu sempre vou preencher a achura com uma área sólida, né, e fechada. Então, aqui já dá alguns modelos de como fazer esse preenchimento. Mas se vocês observarem, né, eu vou escolher o padrão da minha achura conforme... Eu posso escolher, ó, quanto ao tipo de material, então aqui já tem alguns materiais que têm os nomes do que eles representam, né? Por exemplo, se eu quiser representar terreno, vou usar esse, tá? Se eu quiser representar uma parede de tijolos, eu vou representar com essa achura, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Clay normalmente é cerâmica, tá? Vocês poderiam utilizar para representar o piso, por exemplo. Embora essa achura para piso não é muito legal. Madeira normalmente é linha diagonal, tá? Então, tem vários parâmetros aqui. Normalmente azulejos são linhas, ó, aqui é o wood, normalmente é madeira, né? Vamos colocar isso aqui para sala, por exemplo. Da sala e para os quartos. Deixa eu selecionar aqui. O que aconteceu? Aberto em algum lugar. Ó, aí preencheu, tá? Como tem algumas áreas abertas, então aqui antes de fazer a achura, o que a gente vai ter que fazer? É interessante a gente fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer com outra layer só para não me perder. Faz um retângulo contornando o ambiente. Só para a gente poder agora colocar a achura. Ativa a layer. Isso aqui é só para a gente não errar o desenho. Só vou desligar as cotas, estão atrapalhando. Ativar o comando de achura. Quero o representativo de madeira. JS Wood. Ó, e aqui preencher a achura. Aqui tem alguma linha que ele desenhou que está incompleta, então por isso que pegou aqui na marcação do sofá, tá? Mas aqui dá pra gente fazer uma limpeza, se for o caso. Aqui tem alguma linha que ele deixou em branco, por isso que tá
sobrinha, tem alguma... Ele não fez o contorno bem certinho, não fez as conexões, tá? Aí a gente tem que dar zoom para saber, ó, aqui, ó. Por conta dessa abertura, aí eu não tenho uma área fechada, por isso que a Shura pegou no sofá, tá? Então é importante eu mostrar, é legal eu mostrar isso para vocês verificarem como é importante o desenho tá bem, utilizar o Object Snap, por exemplo. Então aqui eu posso mexer na configuração da escala da Shura, eu posso botar um 10, ó, aqui eu já estou conseguindo, já ampliei um pouquinho mais, né? O distanciamento entre as linhas, mexi na escala da Shura. Eu posso regular aqui a transparência, posso deixar ela mais forte ou mais fraca, né? Vou deixar aquela mais transparente, vou botar 50%. E eu vou fazer agora, eu vou replicar essa Shura aqui para os quartos. Posso selecionar as propriedades dessa Shura, passar para essa, não, ao contrário. Passar para essa, ó. E no caso do piso, normalmente vai ser o azul, a representação de piso cerâmico normalmente é essa daqui. Então aqui é fazer a mesma coisa que eu fiz antes, né? Vou desenhar o retângulo com a layer 0. E aí eu vou fazer selecionar aqui, já vou deixar um fator de escala grandinho. Selecionar. Por que tá preto? Aí que eu posso configurar. E regular a transparência, botar 50% também, tá? Aí se eu for colocar as cotas, só para finalizar aqui, eu vou habilitar novamente a layer de cotas. Eu vou botar essa daqui sem transparência, só para vocês fazerem o teste. Ó, a diferença entre uma e outra, ó, fica bem mais claro. E na hora de imprimir, ó, como fica melhor de fazer a leitura, né? Regulando a transparência da layer. Gente, quanto a essa parte da organização da layer de calçada e de piso, mais alguma dúvida?
Tá, a Júlia perguntou aqui quanto à espessura, sim, a espessura das layers pode ser a mesma, tanto a da de piso e da de calçada. Aí o que mais, só ainda relacionado a essa pergunta, né, o que mais que nós temos aqui? O ideal é não colocar na varanda. A varanda, o ideal é colocar junto com a calçada, tá? Porque tem o piso elevado da marcação da varanda. Ah, essas que seriam as melhores práticas. A Amanda perguntou aqui. Ah, da seleção da área específica da Ashura, tá? Para a colocação da Ashura, né, eu vou mostrar aqui a tela de novo só para e fazer os comentários, tá? Ó, o que que eu fiz aqui? Não, não, aqui é o layout. Depois eu vou mostrar o layout. Deixa eu desligar as cotas para ficar mais fácil de ver. O que que eu fiz aqui, ó? Como esse projeto específico, ele tem portas abertas, né? E isso dificulta um pouco na hora de colocar a Ashura. Então, o que que é melhor fazer para poder colocar a Ashura no projeto? Porque a Ashura, ela tem que ser colocada num local com área fechada, tá? Ela vai preencher uma superfície fechada. Então, nesse caso, o que que eu fiz? Eu utilizei a Layer Zero para fazer o contorno do cômodo que eu quero fazer o preenchimento da Ashura. Por quê? Porque eu tenho algumas aberturas de portas que não estão me favorecendo no desenho para poder colocar a Ashura. E depois, aí eu seleciono a área do cômodo que eu quero preencher com a Ashura, com a Layer Zero, coloco a Ashura e depois eu apago essa área, configuro e apago essa área. Ah, aqui é a mesma coisa. Tá claro? Bom, a Júlia perguntou ali da porta, né? A Ashura na porta. A Ashura na porta, tanto faz, né? Ali no arco da porta. Tem gente que coloca e tem gente que não coloca, né? Existem os dois casos. Mas para deixar mais legível, o ideal é não colocar, né? Você deixa o desenho mais limpo. Mas tanto faz, você colocar na porta ou não colocar. Se você usa uma transparência adequada na Ashura, por exemplo, que nem a gente usou aqui de 50%, aí você pode colocar, não polui tanto o desenho, né? Professora, Oi. a ideia da Ashura, né, é mostrar onde tem aquele material. Sim, Não, mas no arco da porta o material é o mesmo. sim, no arco da porta tem, mas tem gente que prefere deixar o desenho mais limpo e não colocar. Eu não me importo tanto de colocar, tá? Normalmente eu coloco, porque você toma muito tempo fazendo a limpeza com o trim. Então eu prefiro colocar, Entendi. tá? Até para colocar, né, nesse caso é interessante fazer o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aí, nesse caso, para que você coloque a Ashura aqui também no espaço das portas, eu vou apagar tudo aqui, só para a gente refazer e mostrar. Aí vocês desligam a layer, aí o ideal é desligar a layer de esquadrias, porque aí vocês não vão ter a porta, né? E fazer o contorno dos cômodos com a layer zero, né? No caso, eu vou fazer aqui o contorno dos cômodos. Fazer dois aqui só.
vou desligar o texto também para facilitar. Se quiser desligar o mobiliário também, aí fica mais fácil ainda de botar a Ashura. Ó, porque que é importante ter um desenho organizado, né? Já na hora da gente fazer o projeto fica bem mais simples. Então agora eu vou colocar as Ashuras. O que está saindo na layer 0 isso aqui? O que está acontecendo? Ah, tá. É que eu quero ativar essa layer. Ah, não, aqui, ó, aí aqui é interessante fazer o seguinte, tá? Como eu estou trabalhando com um piso de cozinha e um piso de... Eu estou trabalhando com um piso de cozinha, um piso de sala e um piso de cozinha, então são texturas diferentes. Aí nesse caso você vai ter que aplicar o comando RET 2 vezes, por quê? Porque senão as achuras vão sair agrupadas, tá? Ah, aqui saiu com o ladrilho, deixa eu voltar. Então eu tenho que fazer uma achura para cozinha, depois eu coloco a layer, melhor fazer assim. Um comando achura para o piso de madeira. Eu vou colocar um outro diagonal aqui para representar o piso de madeira. Às vezes o AutoCAD dá uns bug que ele teima em não fazer o que a gente quer, tá? Como vocês podem ver aqui com a Ashura, a layer estava ativada lá e ele não quis modificar. Então aqui eu vou colocar a transparência, vou pegar a escala. E por que eu estou fazendo isso? Ó? Porque às vezes o que acontece se eu juntar as achuras, tá? Vamos supor que eu quero dar um comando RET em vários locais. Ó. Aqui eu só estou colocando um exemplo, tá? Ó, aqui ele não tem área fechada, por isso que aqui tem uma área fechada. É por isso que ele não pega, tá? Por isso que às vezes a Ashura não pega. Vou pegar aqui uma outra parte do desenho. Eu vou colocar aqui uns retângulos. Ó, o que acontece quando eu faço a Ashura, duas Ashuras no mesmo comando, ó. Essas Ashuras, quando eu seleciono, elas ficam independentes uma das outras. Eu não consigo separar a configuração, por exemplo, aqui eu tenho um quarto e aqui eu tenho um banheiro, que em tese são pisos diferentes, né? Aí então não fica tão simples de configurar, tá? Pode ser que eu queira colocar pisos diferentes. Então aí eu não consigo, por exemplo, alterar o padrão de um cômodo para o outro, tá? Então por isso que as achuras elas têm que ter comandos separados. Vou botar 100. Aqui eu vou botar 100 também.
Ó, aqui no caso eu só separei as achuras para poder mudar a textura de um para o outro. Aí agora eu posso ligar as outras layers, né, que eu havia desligado. Poder representar o desenho. Aqui então eu tenho um modelo, né, de representação da Ashura. No arco da porta. Até dá, né? Tanto é que eu fiz agora, né? O contorno dos cômodos com a layer de piso. Eu só não acho muito legal fazer com a mesma layer da Ashura, porque às vezes você pode esquecer de apagar e na hora de revisar fica um pouco mais difícil. O que é possível fazer, caso você queira fazer o contorno dos cômodos com a mesma layer que você vai inserir a Ashura, é colocar uma cor diferente, né? Uma linha de cor diferente nos contornos, só para você lembrar de apagar depois de preencher os pisos dos cômodos com as achuras. Tá claro? Professora, Hum, eu perguntei ali em cima, mas eu acho que você não viu. Mas nas esquadrias eu fiz as forras delas e aí eu tornei como um bloco. Pode ser? pode. Eu normalmente eu faço, acho que na aula passada, não sei se vocês observaram, né, quando eu mostrei ali para vocês como fazer os blocos, como criar os blocos, normalmente eu coloco a forra já no bloco, tá? Aí fixa aí na hora de inserir a porta, né, como que vocês vão fazer? Eu vou aproveitar e mostrar esse exemplo também. Aqui, nesse desenho, né, a pessoa não colocou. Eu vou desligar aqui a layer de esquadria só para mostrar bem esse detalhezinho para vocês. Bom, então, ali no desenho original, né, não tem a forra, mas não tem problema nenhum de vocês utilizarem a forra, tá? É só vocês importarem o bloco, o insert. Caso aqui eu só tenha um bloco de janela, eu vou tentar pegar um de porta, peraí. Eu tenho de porta em outro lugar. Aqui eu tenho mais uma série de desenhos, mas depois eu apago. Eu vou colocar uma escala grande. Um pouquinho. Tá aqui.
Então, aqui eu tenho um bloquinho de porta, né, com forra. Não sei se é bem a abertura que era para ser. Vou colocar aqui vou colocar na layer 0, só para facilitar. Ajeitar a posição. Ó, eu posso colocar a forra aqui ó, sobre a parede, que aí não tem tanto problema. Tá claro? Esse bloquinho aqui já é um bloquinho que veio com forra. Era isso que tu estava comentando, né, Júlia? Isso. Ô, professora, mas aí no caso, você colocou em cima da parede, mas não teria que excluir ali aquelas linhas que ficariam em cima, senão, tipo, quando fosse plotar, ia ficar uma linha em cima da outra? Aqui, sim, vai ficar uma linha em cima da outra, né? Mas não tem problema não, na plotagem, né? O problema na plotagem acontece, por exemplo, no caso dessa cota aqui que a gente comentou no começo da aula. É que no caso da parede da forra, não tem tanto problema, porque isso aqui, na hora de construir, você vai precisar dos dois elementos, tá? Então, não teria tanto problema. Professora, E só um pouquinho. E no caso aqui da cotagem, aí sim vai ter problema, porque aqui é um símbolo que está sendo tampado pela linha da parede. Tá claro? Entendi, então. Então eu deixo e coloco a porta mesmo, ali a forra em cima da parede. Sim, porque aqui, na verdade, aqui vai, na hora de construir, né? É interessante que tenha os dois elementos, porque aí na hora de alocar a porta na edificação, aí quem executar vai saber fazer, tá? Sim, mesma coisa para a janela, então. Isso, Tá bom, então. tá Obrigada. bom? Nada. ô, professora, o problema aí é que como a layer da parede tem mais espessura maior, se tu não tirar o pedacinho da parede que está coincidindo com a forra não aparece. Por exemplo, É, quando a vai forra colocar. não vai aparecer, mas que a forra, todo mundo sabe que para botar uma porta tem que ter a forra, né? Tu não vai chumbar a porta direto na parede, porque senão ela não vai se fixar, né? Aí é Sim, mais uma questão de lógica mesmo. Aí o que você pode fazer para você pode aumentar um pouquinho você pode achurar, por exemplo, a forra, porque tá, a linha mas da forra vai estar sobre a linha da parede nesse caso, então ela vai aparecer primeiro no desenho. na verdade não vai aparecer porque a da parede é mais espessa. A gente vai fazer a plotagem em preto e branco, né? A espessura da parede é maior, daí a forra não vai aparecer. É isso que eu tô falando. De repente teria que limitar a linha da parede antes de chegar na forra, porque senão a forra não aparece. Dá para também mexer na transparência da parede. Tá. Mas não é mais fácil só limitar a linha da parede até a forra? É uma opção, Tá, né? beleza. Então, tem essa opção e tem a opção de achurar, também tem a opção de achurar as forras, né? Não é a melhor, mas tem essa opção. E tem a opção de mexer na transparência da parede, tá? Mas uma coisa é certa, a linha da parede ela sempre tem que ser a maior, porque é o elemento que vai ter mais destaque no desenho arquitetônico, tá? Isso aí é uma regra. Então não tem problema eu limitar ali, como o Francesco falou.
de você colocar a forra para dentro, a forra ao lado da espessura da parede. Isso, no caso, pegar Tem gente aquela... que faz isso, pode fazer. Entendi, no caso é só aquela linha ali da parede ficaria em cima, eu vou lá e desloco ela um pouquinho mais para trás, né? Só para não ficar em cima da forra. Isso, para o lado, é. Aí até a maioria dos projetistas fazem isso, tá? Essa seria a melhor opção. Aí só tem que cuidar na hora de posicionar a porta, que aí no caso essa parte que contém a dobradiça da porta, né? Deixa eu ligar de novo a lei de esquadrias. Só para ficar mais claro. Vou desligar o piso. Aí, no caso, teria que deslocar um pouquinho mais a porta, né? Aí seria... Aí você andaria, por exemplo, 5 unidades, né? Que é 1/3 da espessura, para essa parte da porta. Como a abertura da porta ela não está posicionada num local exato, né? Então, não, aqui tem a cota. Nesse caso vai ter que ser em cima da parede, por conta dessa cota aqui, tá? Mas poderia colocar mas o mais correto seria colocar a forra, né, ao lado da parede, como vocês comentaram, tá? Aí nesse caso teria que deslocar a espessura da forra em relação à parede para poder colocar a parede aqui, tá? Professora, Oi. aqui no caso eu não tô falando de... Aí tu tá reduzindo o vão da porta. Eu não tô falando de fazer Não o estou deslocamento. reduzindo o vão da porta, porque o vão tá, eu só desloquei o bloco. Ó, eu vou até voltar aqui só para mostrar o que eu fiz aqui. Eu movi. Aí o que eu Sim. fiz? Eu selecionei o arco e aqui eu desloquei em 5 unidades. Eu não reduzi o vão da porta, tá? O vão da porta se manteve, tanto é que a gente pode medir aqui, né? Ó, o vão, ele tá em 87. Assim como, vamos ver aqui, ó. Qual que é o vão da porta? O vão a gente sempre mede, né? Da parte interna da porta até o arco. 87. Se eu deslocar em 5 unidades, aí o que aconteceu aqui, ó? Vou medir 87 igual, tá? Então o vão se manteve. Mas o que tu queria comentar, Francisco? Então, é que na verdade o que eu tentei dizer foi tipo, a forra vai ficar ali naquele pedacinho que tá a parede ali, vai ficar 5 centímetros Sim, para cima da parede. Só que eu tô sugerindo então que pegue a linha da parede e limite ela para antes da forra, porque como ela tem a espessura maior, a forra não vai aparecer se ela estiver coincidindo com a forra. Então seria deixar a porta como tá aí, só que e daí seria quando tu mover desenha para cá, né? não. Daí quando tu desenha a forra ali nos cantinhos, por cima da parede, tu recuar as linhas de parede para poder aparecer a forra, porque senão a forra não aparece. Mas aí a parede vai ficar com menos de 15? Não, não. Tu só vai recuar o tanto que tem a forra para dentro. É como Que se aí tu colocar... seria 5 aqui, ó. Sim, sim. Aí nesse cantinho, por exemplo, só vai aparecer a forra.
É a mesma coisa que colocar no o bloco. Aí, no caso, tu vai apagar as linhas de parede. Pode fazer, não tem problema, Ah, beleza. tá? Aquele cantinho ali também é para tirar, né? Porque a professora moveu aquela. Não, ali, isso, é isso daí. Moveu ali pro lado direito. Mas aí eu excluiria esses três aí que você selecionou. Sim, aí pode, né, ou excluir aqui e continuar a linha, né? Faz o alongamento da linha aqui. Pode fazer isso. Aí colocar a forra nesse espaço. É que o canto dela ali também não iria aparecer. Ali Sim, no... aí o canto não aparece nesse caso, mas sabe-se que, mas é assim, ó, pelo fato de existir a forra, aí sabe-se que vai ter que dar uma distância da parede de 5 centímetros, por exemplo. Ah, entendi. Então aquele cantinho ali direito vai ficar em cima da forra mesmo. Sim, ele vai ficar. Essa distância que ela sempre vai existir. Vocês nunca vão ver um desenho que a porta esteja colada na parede. Se verem, é porque o cadista é muito ruim. Tá? Deixa eu ver. Aqui se tem mais alguma coisa. Eu acho que de perguntas eu consegui responder todas agora. Gente, antes que vocês tenham mais perguntas, eu vi que a gente já está correndo para o final da aula e eu não mostrei ainda para vocês a plotagem em escala, tá? Eu gostaria de fazer isso ainda hoje, tá? Porque aí, para quem quiser adiantar, por exemplo, o trabalho, já vai ter a liberdade para fazer isso. Bom, então, aqui a parte da plotagem em escala é super importante que vocês saibam fazer esse procedimento. Existem várias formas de fazer, tá? Eu coloquei aqui no Moodle, deixa eu mostrar para vocês um manual para auxiliá-los na plotagem em escala. Deixa eu ver aqui se não está nas referências. Não coloquei, não coloquei ainda. Eu vou colocar então aqui depois. Eu ainda vou ter que colocar. Coloquei na outra turma. Nas 5 meses. Não. Aqui. Então, aqui, ó, eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês, porque nesse material tem todas as orientações de como vocês podem fazer a plotagem em escala. Tá? E o que é super importante de nós sabermos antes de fazer a plotagem de qualquer desenho no AutoCAD em escala? Por que vocês acham que eu insisto tanto com a configuração das unidades de desenho? Eu insisto bastante nesse ponto porque nós precisamos saber a configuração das unidades de desenho para que a gente possa ajustar o fator de escala da forma correta para a escala que nós desejamos, porque o AutoCAD ele trabalha com um sistema de escalas chamado Extended Points, então vocês precisam ter o conhecimento, né, dos fatores de escala. Tá? A conversão dele não é bem exata como uma conversão de unidades convencional, então por isso que a gente precisa decorar algumas coisas, né, na hora de saber os procedimentos de escala e plotagem no AutoCAD. Tá? As configurações de escala normalmente são feitas utilizando o fator Custom Scale,
que é baseado no sistema de Extended Points, que é por isso que a gente utiliza a abreviação XP em alguns comandos de configuração de escala, na hora de configurar o fator de escala. Tá? Eu gosto de trabalhar com esse método 2, que eu estou mostrando para vocês na tela nesse momento. Eu já vou ver as perguntas no chat, caso alguém esteja fazendo. Tá? Que é o método do zoom. Tá? Como que nós fazemos a configuração, em primeiro lugar? Quando a gente plota em escala, a melhor opção é a gente fazer a plotagem no modo layout. Tá? E existem algumas opções de fazer a plotagem no modo layout. Aqui eu fiz o desenho da minha folha, da minha própria folha no modo layout, tá? Aí como que faz isso? Eu vou abrir aqui uma aba nova de layout. Em primeiro lugar, eu tenho que configurar, só deixa eu ativar todas as layers. Aqui eu quero a layer de viewport. Em primeiro lugar, eu tenho que configurar o tamanho da página. Quando eu trabalho com pranchas de desenho arquitetônico e de projetos complementares que envolvem vários desenhos em escalas diferentes, né? Eu tenho um conjunto de vários desenhos numa mesma folha, só que representados em escalas diferentes. O que que eu faço? Eu tenho que configurar o tamanho da folha de papel para uma folha A0 ou A1. Então, eu vou clicar com o botão direito, aqui no meu modo layout, selecionar a opção Page Setup Manager, aí eu vou configurar o meu layout para uma folha, meu layout 3 para uma folha de papel de tamanho A1, né? Ó, aqui ele tem um tamanho padrão, eu vou colocar um ISO A1, eu vou colocar em formato paisagem. É mais interessante eu trabalhar com esse formato layout. Eu vou dar um OK. Eu vou fechar. E olha o que aconteceu. A minha viewport, tá? O que é a viewport? A viewport é a janela de desenho. Tá? Com a viewport, é na viewport que eu vou fazer a configuração de escala do meu desenho. Tá? Eu posso, enquanto a viewport está travada, ou seja, enquanto eu não abro o ambiente model dentro dela para configurar a escala de desenho, eu posso mover, eu posso, sem alterar a escala dos desenhos que estão contidos dentro da viewport. Tá claro? Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, precisa de legenda, eu já vou explicar sobre a legenda. E a folha para esse desenho vai ser A1, tá? A gente já vai configurar A1 de uma vez só, para que vocês possam utilizar o mesmo arquivo nos trabalhos futuros. Bom, então configurei o A1 e agora aí falei um pouquinho da viewport, tá? E eu vou fazer a folha de desenho, tá? Como que eu faço o desenho da folha? Eu vou apagar essa viewport, porque eu vou ensinar vocês a gerar ela depois. Em primeiro lugar, né, respondendo a pergunta do Francisco, precisa de selo, né, de layout de folha, margem e legenda? Precisa. Então, nesse caso aqui, eu vou desenhar. Existem duas formas de fazer. Existem alguns templates prontos do AutoCAD, ó, que eu fiz a plotagem toda do projeto inteiro num template pronto. Tá? Então, essa margem e legenda aqui vocês podem importar já com o A1 configurado e com o layout pronto. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Tá? Como que vocês podem importar esse layout pronto? Vocês vão clicar numa das abas layouts com o botão direito, nas abas layouts que tem no arquivo de vocês. Vão selecionar a opção
From Template, que aí vai criar um layout novo com um template já pré-configurado. Eu vou selecionar aqui, ó, tutorial. Eu tenho que selecionar uma das opções que tenham o nome M, tá? Porque aí são unidades métricas. E já vai, tanto o MARC como o MMFG são templates já para desenho arquitetônico, configurados com layout de folha no papel A1, tá? Então, tanto faz vocês selecionarem qualquer um desses dois aqui. Eu vou abrir esse layout, ele já me dá aqui o nome do layout. Eu posso alterar esse nome, né? Eu vou botar pronto. Olha o que aconteceu. Eu tenho uma viewport, ele já carregou uma viewport comigo, nesse template, e eu tenho a layer title block que contém os elementos da folha desenhada, tá? Então, eu posso também reduzir o tamanho dessa viewport, né? Eu vou diminuir aqui o tamanho dessa viewport depois para facilitar a configuração de escala. Olha onde que estão os... Ah, mas eu não vejo os desenhos. Calma que a gente já vai ajeitar nessa parte. Como que eu configuro os campos do template pronto? Eu dou 2 cliques no selo, né, na legenda, e eu preencho os nomes, né? Por exemplo, foi feito por quem? Foi feito pelo Francisco, por exemplo. Aí eu vou preenchendo os campos que estão com X, né? Checado. Juliane. Tá? Esse é o desenho de número 1, por exemplo, né? E aí eu vou preenchendo os campos. Tá claro até aí? Professora, isso o CAD já traz, né? Esse é um template pronto do CAD. Tá? Entendi. Então, eu posso selecionar esse template ou eu posso fazer o desenho da minha folha. Aí, só que o que eu vou ter que fazer? Ó? Aqui onde está essa linha tracejada é onde é o limite de impressão. Tá? Aí eu posso fazer o desenho da minha folha. Né? Eu posso selecionar um retângulo, selecionar aqui no limite da impressão. No caso, eu vou selecionar as dimensões do A1, que é comprimento de 841 por 594, peraí. Aí agora a altura é 594. Ah, não, mas está em centímetros. Eu pensei em milímetros. Aí tem que ser, vou começar de novo. Então, aí vai ser 59,1, não, 84,1. Ah, não, aqui. Começa o retângulo, opção Dimensions, tá? A gente não pode esquecer do Dimensions. Agora sim, comprimento 84,1, 59,4. Aí eu especifico as dimensões, tá? Deixa eu ajustar aqui o tamanho.
Só deixa eu ver uma coisa aqui. Uma coisa que eu tô achando estranha. $841.594. Era para ter dado certo. Ah, pronto. Ah, por isso. Ó, aqui a gente, depois que configura o layout, tá? A gente tem que deixar, configura, se quiser desenhar a própria folha, né? Vocês têm que configurar o papel no tamanho que vocês quiserem e colocar a escala natural, 1:1, tá? Por isso que não estava dando certo. Aí agora eu vou selecionar o retângulo, vou fazer o desenho do retângulo, Dimensions, 59.4. Ai, depois eu rotaciono. 84.1. Mas enfim, vou desenhar aqui a minha folha. Aí eu vou inserir, aí depois desenho a legenda, tá? Vou colocar aqui um exemplo de legenda, não medi o tamanho. E eu vou colocar aqui também a viewport. Tá? O que é a viewport? É a janela de desenho. Eu vou selecionar a opção Single Viewport. E aqui, só deixa eu jogar aqui na layer das viewports. Essa janela aqui é a janela que eu vou fazer a configuração da escala. Então, quando eu gero uma viewport, aparece todos os desenhos que estão presentes no ambiente Modern, né? No meu caso, já tenho o projeto completo, então apareceu o projeto completo. Tá? Aí aqui também, ó, quando eu configurei a minha folha de desenho, apareceu também uma viewport, tá? Esse template ele já vem com uma viewport automática. Todo o modo layout, como vocês podem observar, ele já vem com uma viewport, tá? Normalmente é uma viewport dentro da layer 0. Tá claro? E aí, tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Tá. Então, para finalizar, tá? Eu vou continuar esse procedimento na próxima aula, já que a gente já está passando do nosso tempo. Então, aqui só para mostrar para vocês como configura a escala, tá? Eu vou fazer aqui no template pronto para ficar mais fácil. Para eu configurar a escala, eu dou 2 cliques aqui ó, dentro da janela de viewport. No meu caso aqui eu não estou visualizando os desenhos na viewport, então o que eu vou fazer? Quando eu quero procurar qualquer desenho no ambiente model, o que eu faço? Zoom, opção Extends. Ah, professora, mas olha só o que aconteceu. Aqui, ó, o que é a desvantagem do modelo pronto? A viewport vem travada, então você tem que tirar esse cadeadinho. Vai tirar esse cadeadinho e vai, para poder desvincular a viewport do modo layout, tá? Porque senão todo comando que você fizer vai estar vinculado ao modo layout. Aí eu vou dar a opção Extends, aí eu acho tudo que está dentro da viewport, tá?
Aqui eu não sei se vocês observaram, mas existe a escala de anotação, a escala da viewport, né? E essa escala ela varia conforme o que eu configurar aqui dentro. Só para finalizar, né? Então, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o desenho que eu quero exibir na viewport, no caso é a planta baixa, com os quadros de esquadrias. Eu posso fazer algumas alterações aqui, ó, tudo que eu alterar aqui vai aparecer aqui também, tá? Então tem que tomar bastante cuidado quando for fazer uma alteração dos desenhos dentro da viewport, tá? Porque os desenhos também são alterados automaticamente no modo. Menos o fator de escala, tá? Então, no caso aqui, aí agora eu vou configurar o desenho, né? Scale, Zoom, Scale. Aí agora eu vou entrar com o fator de escala. O meu desenho está em centímetros. Então, qual que é o fator de escala que eu vou ter que utilizar? Aí eu vou consultar aqui no manual. Ó, se o meu desenho está em centímetros e eu preciso colocar o meu desenho em escala 1 para 50, que é o solicitado no trabalho, eu vou ter que usar um fator de escala de 0,2 XP. Aí eu vou digitar 0,2 XP. Aí ele faz o ajuste, eu uso o PAN para não alterar a escala e poder mover o meu desenho. E eu saio da viewport. De que forma? Clicando 2 vezes fora da tela. Gente, mais dúvidas de plotagem eu vou deixar para responder na aula que vem, tá bom? Sim, pode. Eu vou fechar aqui a aula, aí você já pode conversar, tá bom? Gente, obrigada pela participação hoje, tá? Estamos indo bem.